Imagina uma mesa de reunião, 3 sócios, todos com a mesma participação, o mesmo poder de voto, o mesmo direito de dizer sim ou não. Só que um deles tem 60 anos, filhos e netos que vão herdar tudo. O outro tem mais de 80, nenhum herdeiro e um único desejo: aproveitar em vida o que construiu. E aí aparece na mesa uma decisão grande: alavancar a empresa inteira numa expansão agressiva. Quem nessa mesa tem legitimidade para dizer sim ou não? A resposta certa é ninguém sozinho. E aí mora o problema que nenhum conselho resolve, porque o cargo que resolveria isso não existe no organograma da sua empresa. Se você ainda não me conhece, eu sou Pedro Lobo, empresário, sócio como você e especialista em empresas familiares. Nesse vídeo eu vou te apresentar o conceito que é o coração do meu método e que quase ninguém discute: o guardião da governança. Eu vou te mostrar porque toda família empresária precisa de um guardião, porque ele provavelmente não é quem você está pensando e como ele consegue proteger a família sem tirar o poder de ninguém. E já adianto, se você é líder, o fundador, o dono do voto, esse vídeo é a favor do que você construiu e não contra. Fica comigo até o final que você vai entender o porquê. Bora ser direto. Numa família empresária existem órgãos de governança que a gente conhece. Tem o conselho consultivo ou de administração, que cuida da empresa, da estratégia, do resultado, do dividendo, reinvestimento. Tem o conselho de família, que cuida das relações e das regras de convivência. Cada um cuida do seu pedaço. E olha que interessante, uma pesquisa da PwC de 2023 apontou que só cerca de 62% das empresas familiares brasileiras têm estruturas formais de governança, como acordo de sócios e protocolo familiar. Ou seja, quase 4 em cada 10 não tem um documento básico que deveria guiar as decisões. E tem um dado ainda mais revelador: quando o fundador está presente no negócio, só 11,7% tem um conselho estruturado. Quando o fundador sai, esse número pula para 37%. Percebeu o paradoxo? É justamente quando o líder está no centro de tudo que a governança encolhe. E é exatamente aí que a família mais precisa de alguém protegendo o processo. Porque olha o que fica no meio do caminho. Um conselho cuida da empresa, o outro conselho das relações da família. Mas o alinhamento entre as 3 dimensões, família, negócio e patrimônio, fica sem dono. Ninguém acorda de manhã sendo responsável por isso. E é esse buraco que o guardião preenche. Deixa eu te explicar o que é o guardião em 5 pontos. Primeiro, quem ele é e quem ele não é. O guardião não é o chefe, não é o mais poderoso da família, não é necessariamente quem tem mais ações. Tipicamente, é alguém da próxima geração, com sensibilidade para a governança e capacidade rara para enxergar a floresta e não as árvores. Enquanto quase todo mundo na família está olhando o próprio galho, o próprio interesse, o guardião é quem consegue olhar o bosque inteiro. E muitas vezes ele nem está na operação da empresa. Aliás, é muito melhor que não esteja. Ele está lá no conselho, olhando de cima, guardando o alinhamento entre todos. Segundo, e presta atenção porque é onde quase todo mundo erra: o poder do guardião não vem do voto. Bora ser honesto sobre como que a governança funciona de verdade. Poder no conselho tem quem tem direito de voto. Ponto final. E o voto está no acordo de sócios, muitas vezes concentrado em uma pessoa só. O guardião não necessariamente tem esse poder, ele não breca nada na canetada. Mas então de onde vem a força dele? De 3 coisas: do relacionamento que ele constrói, da estrutura do processo, o rito, a ata, a documentação, e da capacidade de fazer a pergunta certa, de trazer o assunto à tona de um jeito prático, buscando alinhamento. O poder do guardião não é impor uma decisão, é tornar o desalinhamento visível e registrado. Ele obriga a família a decidir com consciência, em vez de deixar a decisão implícita, até virar uma briga lá na frente. Terceiro, quem guarda o guardião? Essa é a pergunta que mata a maioria das tentativas. Porque olha, numa família empresária, todo mundo tem conflito de interesse. Todo mundo. Quem trabalha na empresa, quem só recebe dividendo, quem quer legado, quem quer liquidez. E o guardião também tem. Ele é humano. Ele tem os próprios interesses. Então a solução não é procurar um santo, uma pessoa totalmente isenta, porque essa pessoa não existe e nunca vai existir. Aliás, não existe em lugar nenhum. A solução é o processo. É o processo que obriga o guardião a agir com transparência e a seguir o rito, a prestar contas. Existe um conselho acima dele, que é a própria família, são os sócios. A leitura que o guardião tem do que a família quer pode ser um ponto de partida, mas ela só vira diretriz depois que passa pelo processo de alinhamento com todo mundo e vira um documento. Sem o processo, a opinião dele é só mais uma opinião interessada. Com o processo,
ela vira a vontade da família. Quarto, as 3 dimensões e as 3 forças. Aqui está o que faz o guardião ser insubstituível. Os conselheiros independentes, os externos, são ótimos e você tem que ter, mas o escopo deles é o negócio. Eles raramente extrapolam para o patrimônio e quase nunca entram na família. O guardião é o maestro das 3 dimensões: família, empresa e propriedade, e das 3 forças que mantêm essas dimensões unidas: relacionamento, informação e alinhamento. Ele não substitui o conselho, ele é quem faz a informação e o alinhamento circularem entre a empresa, o patrimônio e a família. Ele é o maestro. Sozinho ele não toca nenhum instrumento, mas sem ele a orquestra vira barulho. Quinto, ser guardião é um cargo. E cargo se forma. O guardião não é um título honorário que você dá para o filho mais interessado no Natal. É uma função de altíssima responsabilidade, que exige preparo, método e formação. Tratar isso como algo que acontece sozinho é um erro fatal. Agora vem a parte que mais gente ignora. Deixa eu te dar um exemplo de como a teoria e a prática são coisas diferentes. Eu já vi um acordo de sócios que dizia, com todas as letras, que sócio casado tinha que ter separação total de bens. Um primo não tinha. No papel, era assim, o advogado olhou e falou, é só notificar e resolver. Mas as coisas não são assim preto no branco. Não se você quer manter a harmonia na família. O que era simples no documento, levou mais de 6 meses de conversa na vida real. Governança não é o que está escrito, é o que a família de fato consegue sustentar. E é por isso que precisa de um guardião, não para aplicar a regra fria, mas para costurar a regra com a relação. Então deixa eu voltar naquela mesa lá do começo do vídeo. 3 sócios, mesmo poder, horizonte de vidas completamente opostos. Sabe o que resolve aquilo? Não é alguém ganhar a queda de braço. É ter um guardião em um processo que colocam a divergência na mesa, com transparência, e transformam ela numa decisão consciente e documentada, em vez de uma bomba relógio. E aqui vai o recado mais importante, principalmente se você é o líder da família. O guardião não existe para tirar o seu poder, ele exige para proteger o alinhamento da família. E o alinhamento é o que protege o seu legado. Governança não é burocracia, é proteção. O guardião é o seguro do que você construiu ao longo de uma vida inteira. Não pergunte quem manda na sua família, pergunta quem guarda o alinhamento dela. Se a resposta for ninguém, você acabou de descobrir a peça que está faltando. E eu, você já sabe, ajudo famílias empresárias a construir um legado por gerações. E formar esse guardião é um dos primeiros passos. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Compartilha esse vídeo com aquele familiar que precisa ouvir isso. Talvez você seja o guardião e ainda nem sabe. E me conta nos comentários. Na sua família, existe alguém guardando o alinhamento ou esse cargo ainda está vazio? Até o próximo vídeo.